Olá, meus amores! Está começando mais um vídeo aqui no canal comentando em 1, 2, 3. Se você não é inscrito, já se inscreve, curte e comenta muito, ok? E hoje nós estamos estreando o quadro Papo Calcinha, sem filtro. Ok? Ok. Não esqueçam de se inscrever, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, pra você continuar recebendo notificação aqui de quando eu lanço outro vídeo. Eu pretendo fazer esse quadro toda a semana. Lembrando que eu também vou continuar com os vlogs que eu estava fazendo, ok? Então, bora pro vídeo. Lembrando que quem quiser participar dos vídeos pode ficar à vontade, tanto nos comentários, vocês podem estar me mandando pergunta, quanto lá no meu Instagram. Inclusive, me segue se você não me segue, pra você poder estar mandando lá, que eu vou estar colocando toda semana uma caixinha de pergunta pra vocês poderem estar interagindo comigo. Inclusive, foi assim que eu fiz essa semana e agora eu vou estar respondendo as perguntas que vocês mandaram lá, ok? Bom, então vamos lá pra primeira perguntinha. Lembrando que não, né, gente? Que eu não falei isso pra vocês terem esquecido, pra poder lembrar agora. Mas, enfim, eu esqueci. Era eu que tinha que lembrar, na realidade, né? Era esse lembrando. Bom, eu quero iniciar esse quadro aqui, que pretendo também ter toda semana, como eu já falei, com uma dica do dia, vamos dizer assim, uma dica da semana. E a dica da semana, dessa semana, é: deixar a calcinha depois de lavada de molho no vinagre evita que você tenha infecções. Lembrando que não vai prevenir, tipo, entendeu? Cortou, acabou, já era. Mas já ajuda, evita. Essa é a dica do dia. Bom, então eu já tô aqui com as perguntinhas que vocês mandou. E a primeira é coisas para me ajudar a passar TPM. Bom, então vamos lá. Bom, primeira dica que eu posso dar: fazer exercício regularmente, ter uma alimentação balanceada e rica em vitamina, principalmente vitamina B6. Lembrando que também a gente não pode dispensar, nunca deve dispensar ir ao médico regularmente também. Assim como fazer exercício, a gente também precisa visitar o ginecologista regularmente, ok? Em relação a ter cólica e tal, que isso deixa a gente muito nervosa também, porque eu sei que eu me estresso quando eu sinto dor, porque não é legal. Então eu também recomendo você manter-se aquecida, ou fazer bolsas quentes para poder deixar, ou até mesmo colocar cobertinha por cima da barriga, evita, diminui um pouco as dores, ok? E uma dica muito boa também é que a gente não pode dispensar aquele docinho, tá? Porque realmente acalma, foi comprovado que acalma sim a gente, diminui um pouco o estresse. E então a TPM, óbvio, ela também vai diminuir. Então não deixem, é claro que você também não vai exagerar, então não deixem aquele docinho, o chocolatinho de lado, tá? Outra coisa também, beber bastante água, muita água, ajuda. E vamos para a segunda pergunta. Vocês me mandaram bastante pergunta, só que assim, vocês me trollaram, por quê? Porque vocês mandaram pergunta relacionada à minha pessoa. Então foi tipo quase assim. O nome do quadro de hoje, no caso, nem seria tipo Papo Calcinha, sabe? Seria mais um expondo a vida íntima da Aline. Ai, gente. Gente, meu pai assiste esses vídeos, pelo amor de Deus. As perguntas que vocês me mandou. Mas enfim, seguindo aqui. Segunda pergunta: como superar um boy tóxico? Inclusive, eu já comentei, já falei aqui em um dos meus primeiros vídeos nesse canal. Se você não assistiu, vou deixar um card pra você estar assistindo. Se você não assistiu o vídeo, pra você assistir sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, ok? Então, em relação à pergunta de como superar um boy tóxico, eu creio que, gente, amor próprio, né? Eu também tenho um vídeo que fala sobre isso. Mas assim, eu creio que isso ajuda muito. Por exemplo,
Se você começar a se olhar mais, se você começar a prestar mais atenção em você, você terminou um relacionamento e aí você tá ali naquela luta tentando esquecer a pessoa, sendo ela tóxica ou não, mas creio eu que ajuda bastante você ter a mente focada em algum projeto, na minha faculdade, no meu serviço, em mim. Foquem em vocês, principalmente. Foquem em melhorar a sua autoestima, porque a autoestima da gente nunca tá 100%. Às vezes pode até estar num dia, mas do outro tá lá embaixo. Eu sei, porque eu sou assim, né? Uma montanha russa, vamos dizer assim. E aí, então, se você focar em outra coisa, se você prestar mais atenção lá na frente, no seu futuro, eu vou fazer um curso, eu vou ler um livro, eu vou me exercitar, vou fazer isso, aquilo e tal. Que seja, eu vou arrumar meu cabelo, eu vou me maquiar, só pra ficar em casa, né? Porque não tá podendo sair. Ótimo, maravilhoso. Se você tentar focar mais em você, no seu futuro, creio eu que vai ajudar bastante você superar outra pessoa. Terceira pergunta: se depilar a laser ou na Gillette, né? Então, gente, assim, eu acho que vai depender da pessoa, porque muitas mulheres não se dá bem ou com a cera, ou não sente muita dor, fala que não quer, porque dá muito na hora e não sei o que tem. Mas, assim, eu acho que é o mais recomendado, vamos dizer assim. Não recomendado, né, que as meninas mais gostam, vamos dizer assim. Porque a Gillette, o Presto Barba, não sei qual, a lâmina, gente, ela dá muita alergia, a gente acaba se cortando, eu mesmo me corto demais, ai meu Deus do céu. Mas assim, eu acho que depende da pessoa, assim. Eu tenho muita vontade de fazer só com a cera, mas e a coragem? Meu Deus. Quarta pergunta. Acho que é a quarta pergunta. Se eu tomo, né? Você toma algum anticoncepcional ou já tomou? Sim, já tomei. Já tomei ciclo 21 durante uns 3, 4 anos. Porém, no final eu tive que parar de tomar, né? No final, tipo, quando eu parei de tomar. Por 2 motivos. O primeiro, que tava dando muito efeito colateral. Tava passando muito mal. Então eu parei por esse motivo. E o segundo foi em relação a ter filho, que foi quando nós decidimos ter filho. Então aí eu parei por esses 2 motivos. E agora, depois que o neném nasceu, a ginecologista me recomendou um anticoncepcional também muito bom, que ele não interfere no leite, na alimentação. Se eu não me engano é Desogestrel. Complicado o nome, mas é esse. Ele não interfere no leite, nem nada que possa vir a prejudicar o bebê ou a saúde do bebê. Quinta pergunta. Ai, eu tô rindo, mas é de desespero. Vou até ler aqui de novo, peraí. Beijo grego, o que você acha? Ai, gente, eu não acho nada, não. Ai, amiga, não sei. Ai, difícil falar. Não, mas assim, em relação a isso, gente, se cuidem, né? Vamos cuidar da higiene e tudo mais. Eu não acho que, assim, seja apropriado, vamos dizer assim, seja um local a estar se beijando, né? Pra quem curte, né? Quem sou eu pra dizer que não, né? Se você curte. Ai. Sexta pergunta. Eu vou tentar fazer só 10 perguntas. Vocês me mandaram mais perguntas. Obrigada, muito obrigada. Continuem assim. Porém, eu vou tentar responder só 10 pro vídeo não ficar muito longo, ok? Se eu ver que o vídeo ficou num tamanho bom, da próxima vez eu respondo mais perguntas. Senão eu vou manter em 10 mesmo. Porque eu costumo falar demais. Então, a sexta pergunta. Com quantos anos eu me formei? Que nem eu falei, né? Vocês responderam a caixinha de pergunta perguntando de mim, da minha vida íntima, mas tudo bem. Eu me formei com 13 anos. E já emendando aqui, sétima pergunta. Essa vocês me mandou bastante, teve bastante gente que me mandou a mesma pergunta. Perguntando em relação
como foi, né, pra mim, a primeira vez depois de eu ter o bebê, depois do parto. Como foi essa primeira vez? Então, gente, pra mim foi bem tranquilo, quer dizer... Bem tranquilo não, porque assim, eu tava desesperada, é claro. Porque eu fiz cesárea e a gente tem que esperar um certo tempo, é claro, eu esperei, né? Eu fiz o resguardo, guardei certinho, tudo certo, né? Me resguardei, tudo certinho. Aí no tempo certo, né? Nós voltamos a ter relações sexuais. Aí, enfim, respondendo a pergunta, que eu tô só enrolando, mas já é uma recomendação, que se você, por exemplo, for ter um bebê futuramente, e mesmo se for parto normal, né, que isso não interfere em nada, é bom guardar o resguardo. Eu acho que é assim que fala, guardar. Eu pelo menos falo assim, né, mas parece que fica meio redundante, mas eu falo guardar o resguardo. Entenderam, né? Enfim. Que nem eu estava dizendo, pra mim foi bem tranquilo, tranquilo entre aspas, é claro que por dentro eu tava desesperada, de tipo assim, meu Deus, será que esse negócio pode? Será que não vai interferir na cirurgia? E se os pontos acabar abrindo? Ai, meu Deus. E é claro que eu já tinha tirado os pontos de fora, assim, da cirurgia e tudo mais. Porém, como é aberto 7 camadas, né, ainda tem assim dentro ainda, então eu tava com aquilo na cabeça. Mas o meu esposo é bem carinhoso comigo, então deu tudo certo, tá ok? Então assim, foi bem de boa, igual eu tava falando com vocês. Eu estava tranquila, né, em relação a isso, ok? Sétima pergunta, não... Ih, gente, eu me perdi, mas vai, sétima pergunta, depois eu vejo. Como você gosta de apimentar a relação com o boy? Ai, ai. Ai, pai, não, olha, não assiste vídeo não. Só deixa um like aí e vai embora, tá, pai? Ai, meu Deus, tchau. Então, gente, assim, eu não gosto de... como se diz? Eu sempre esqueço as coisas aqui. Vocês já perceberam isso? Eu sempre esqueço. Eu nunca consigo lembrar nada quando eu quero lembrar. Eu sou muito assim sempre. Enfim. Eu não gosto daquela coisa de sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então, eu não sei, quer dizer, eu sei qual é o nome que se dá pra isso. Porém, eu não tô lembrando agora. Rotina, eu acho que é isso, quase isso. Eu não gosto daquela rotina de sempre a mesma coisa, tipo, por exemplo, só papai e mamãe, só aquilo e tal. Eu gosto de estar, vamos supor, intercalando entre posições e alguma coisa. Hoje a gente faz tal coisa, amanhã a gente faz outro tipo de coisa. E é assim que eu gosto, vamos dizer, de apimentar a relação, entendeu? Isso! É isso que eu faço! Vocês acham que tô muito parada, gente? Se vocês acham, vocês comentem aí. O que é que vocês fazem? O que é que vocês fazem pra... Boa pergunta! O que é que vocês fazem pra aumentar a relação com o boy de vocês? Me respondam. Oitava pergunta, que é sobre mim de novo. Você sentiu medo na sua primeira vez? Não. Tava super de boa, aquela vibe suave e tal. Não, gente, assim, eu acho que medo não é a palavra. Eu tava bem confiante, sabe? Porque, assim, inclusive é uma coisa boa que eu vou falar aqui. Assim, eu acho que medo a gente sente, né? Claro que a gente sente, né? Que... Normal, eu acho que é normal, né? Principalmente pra nós, mulheres, né? É normal sentir medo, eu acho. Porque, tipo, vai que alguma coisa dá errada, né? Vai que eu faço alguma coisa errada ou alguma coisa do tipo assim. Mas eu tava, que nem eu falei pra vocês, eu tava bem confiante. Por quê? Eu já era maior de idade e já sabia com certeza o que eu estava ali fazendo. Porque eu fui educada sexualmente em casa. Então eu já sabia, por exemplo, não na prática, óbvio, mas teoricamente. Se você já sabe de alguma coisa pra você fazer, é igual apresentar um seminário, vamos dizer assim. Olha eu
deixando as coisas tediosas, né, gente? Apresentar seminário. Mas é só uma comparação. Se você já sabe o que você tem que dizer, o que você tem que apresentar, então você já vai mais tranquilo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Entenderam, né? Então é por isso que eu digo, repito e apoio muito, gente, educação sexual. A pessoa ter educação sexual em casa ou na escola é muito importante. Então apoiem a educação sexual, porque ajuda muito. Tanto as mulheres quanto os homens. E eu creio que é melhor ainda se for com os homens, porque os homens precisam muito e muito de educação sexual. E, então, continuando aqui, né, em relação à pergunta... desculpa eu estar batendo palma, tô nervosa, gente, tô emocionada. Em relação à pergunta, eu acho que assim, eu não estava nervosa, porque eu estava confiante, e isso é uma coisa boa. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida? Não foi. Tipo, por exemplo, né? Vocês sabem, gente, a primeira vez nunca é uma coisa boa. Eu acho que vocês nunca vão achar uma pessoa que fala, ai, nossa, foi maravilhoso, lindo, bonita. Não foi essas coisas. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas creio que foi bem melhor do que as outras experiências que eu escuto, né? De amigas minhas e tal. Por conta disso. Por conta de eu ter tido educação sexual em casa. Então isso ajudou muito, ajudou bastante. Nona pergunta. Essa me mandaram também mais de uma vez, perguntando se eu uso o absorvente OB ou se eu já usei. Porém, respondendo essa pergunta, eu não uso. E aqui tem uma continuação da pergunta. Comprei pra usar. Aí no caso, porém, né, precisa de uma recomendação, porém não usou. Assim, em relação ao absorvente OB, eu nunca usei, então eu não posso dizer, afirmar com certeza. Porém, assim, quem já usou e já tem uma experiência, e inclusive eu vi esta semana mesmo uma amiga minha que usa, recomendando, inclusive no Instagram dela, recomendando e falando detalhadamente sobre o absorvente OB. E o que eu posso tirar do que eu ouvi dela é que, se usado de forma correta, se usado corretamente, ele não interfere em nada na sua saúde e tal. E uma outra vantagem também é que ele não vai prejudicar a sua pele, você não vai ter irritação, não vai ter aquela alergia que geralmente a gente tem com o absorvente normal, né? Que muitas meninas têm irritação na pele, aquela mesma irritação que a gente tem em relação à lâmina, sabe? Que eu estava falando. E então, assim, em relação ao OB, se você usar de forma correta, volto a destacar, você não vai ter problemas se ele é funcional ou não. Eu acho que da mesma forma isso vai depender da marca dele pra você. Porque eu não sei vocês, mas eu sou assim, dependendo da marca, pra mim uma coisa é funcional em relação a isso, em relação ao absorvente. Porque se eu não usar um absorvente de tal marca e tal, pra mim já não vai dar certo. Tanto pela irritação, quanto pelo vazamento e essas coisas do tipo assim, né? Que só ajuda a aumentar mais a TPM da gente. Mas enfim, em relação ao OB, o que eu tenho a dizer é isso, porque eu recomendo você fazer o teste. Porque, que nem assim, a maioria das mulheres usam mais o normal. E as outras que usam o OB por opção, né, vamos dizer assim, elas optaram, vamos dizer, por isso, porque, né, testou, foi lá, deu certo com elas, entendeu? Já as que continuaram com o normal é porque não deu certo. Então, assim, eu recomendo testar. E fica, eu já faço uma ligação, fica o mesmo critério pra em relação, ou eu depilo na lâmina ou na cera, né? Aí façam igual eu, né? Faz o teste, se você gostar. Da cera, você usa a cera. Se você não gostar, você volta pra lâmina. E da mesma coisa, o absorvente OB. Se der certo, testa. Se der certo, lembrando que é de forma correta. Nona pergunta. Eu acho que eu me perdi aqui de novo. Mulher curte mesmo o fio dental ou só usa pra agradar homem? 3 observações aqui. Quem me mandou foi um rapaz, tá? Inclusive, se estiver assistindo, deixa o like. 3 observações.
Fio dental a gente passa no dente. Ai, ai. Segunda observação. Algumas mulheres usam fio dental. Da mesma forma que algumas mulheres usam salto alto, outras usam tênis ou sapatilha. Entendeu? Não são todas. Da mesma forma que algumas usam um absorvente normal, outras usam o OB. Então, não são todas que se dão bem com a calcinha fio, então, entendeu, né? E a terceira e mais importante observação. Nós mulheres nos produzimos, não se arrumamos todas para homem nenhum. Nós se produzimos, nós nos arrumamos, sabe pra quê? Pra isso. Ai, Aline, como assim? A gente se arruma pra gente, cara. Pra gente se sentir bonita, pra gente ter uma autoestima boa, top, massa, entendeu? É isso. Às vezes a gente usa uma calcinha fio, por exemplo, eu já usei bastante vezes, pra não marcar uma roupa, porque a gente não quer que marca, que fica redondinho, tudo certinho. Às vezes é só por isso, e aí vocês têm na cabeça que a gente quer chamar a atenção de vocês, ou alguma coisa do tipo. Não é nada a ver isso. Para de querer achar que o mundo gira em torno de vocês. Gira em torno da gente. 10ª perguntinha. Na realidade, 10ª e 11ª, porque vou colocar 2 perguntinhas aqui pra responder mais pessoas na mesma pergunta, entenderam, né? Me perguntaram como que eu tô me sentindo em relação ao meu corpo depois do parto e se eu me cuido bastante. Então, vou responder essas 2 perguntas no mesmo... Entenderam, né? Então, eu me cuido pouco, eu acho que eu me cuido pouquíssimo, inclusive pretendo, não é uma promessa, pretendo fazer exercícios e tudo mais. E pra mim, né, por causa disso, pra ajudar na minha autoestima também, e é isso. E em relação a... Qual era a outra pergunta mesmo? Tá vendo, gente? Tá vendo? Eu sou uma véia caduca, eu esqueço das coisas demais. Meu Deus, a minha mãe me falou, olha, só piora. Ai, pai. E em relação a outra pergunta, como eu tô me sentindo o meu corpo em relação a como eu estou me adaptando com o meu corpo em relação ao ter tido filho, depois de ter tido filho. Como tá meu corpo depois de ter tido filho? Hoje já tem 40 dias. Ok, só isso, né? Hoje já tem 40 dias que eu tive o meu filho. E o meu corpo, ele, como vocês podem ver, eu continuo, não dá pra ver direito, mas vocês vão ver. Como vocês viram, na realidade, o meu corpo, ele já regulou bastante, vamos dizer assim, já voltou ao normal, né? Eu só fiquei com uma pochetezinha assim, com uma barriguinha assim, que é normal ficar, mas nada que uns exercíciozinho aí não mude isso. Então, assim, no meio, vamos dizer assim, né, durante 20 dias, vamos dizer assim, eu não tava muito bem com o meu corpo, não. Minha autoestima tava muito baixa, eu tava muito ruim em relação a isso. Porque na minha cabecinha pequenininha, eu achava que o meu corpo ele não ia voltar ao normal. Mesmo, né, durante só 20 dias, ele já tendo evoluído bastante já, né. E só que daí, assim, agora, com esse resultado, que eu creio que minha barriga ainda vai diminuir mais um pouco ainda, porque vocês lembram, inclusive eu tenho fotos minhas no Instagram com 3 meses de gestação, que, gente, a minha barriga é uma tábua, assim, ó, literalmente, nada, não tinha nada na minha barriga. Então, assim, eu acredito que vá voltar, assim, dessa forma. E eu tô me sentindo muito bem com o meu corpo, graças a Deus. E eu espero que vocês também estejam se sentindo muito bem com o corpo de vocês. Se não, se vocês querem fazer algo pra mudar, faça. Mude. E é isso. Eu, assim, aí você fala assim, Aline, mas o corpo da gente, a gente tem que se sentir bem com o corpo da gente. Sim. É por isso que se eu quiser fazer uma rinoplastia,
eu vou lá e eu faço a rinoplastia. O nariz vai deixar de ser meu se eu fizer uma rinoplastia? Não. Então, meninas e meninos, se vocês estão com baixa autoestima por alguma coisa do seu corpo, eu quero ter mais bunda, eu quero ter mais peito, ou eu quero ter menos, faça por onde. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar bastante. Se vocês quiserem deixar pergunta aqui, também deixa. E eu vou ali socorrer meu filho. Beijo. Até o próximo vídeo.